Este é um mergulho nos principais trechos que selecionei do livro segundo das Meditações de Marco Aurélio. Não é uma leitura corrida, mas uma escolha das passagens mais marcantes. Cada uma delas, comentada e aplicada à vida real, para que o texto antigo não fique parado na página, mas se torne prática, clareza e direção. Trecho 1, livro 2, parágrafo 1. Ao amanhecer, lembra-te, poderás encontrar pela frente gente intrometida, ingrata, arrogante, traiçoeira, maldosa, egoísta. Tudo isso acontece porque ignoram o que é bem e o que é mal. Mas eu, que compreendi a natureza do bem e que o mal nada é senão deformidade moral, não posso ser atingido por nenhum deles. Nenhum pode me contaminar ou me arrastar junto. Marco Aurélio começa o livro 2, lembrando que o dia pode trazer confronto, não por paranoia, mas por previsão. Ele lista os defeitos que podemos encontrar nos outros logo cedo: egoísmo, arrogância, maldade, ingratidão, e explica: essas atitudes surgem porque essas pessoas não compreendem o que é bem e o que é mal. Não são más por natureza, são ignorantes em relação à virtude. E esse entendimento muda tudo. Porque se o mal vem da ignorância, não há por que levá-lo como algo pessoal. O imperador não espera um mundo perfeito. Ele se prepara internamente para não ser arrastado pelos defeitos externos. Essa é uma prática estoica clássica, a antecipação, antes de entrar em contato com o mundo. Redes sociais, mensagens, demandas. Vale a pena lembrar que o atrito é parte do caminho e que o caráter dos outros não precisa contaminar o seu. Trecho 2, livro 2, parágrafo 4. Lembra-te sempre de que o homem racional está em harmonia com aquele que governa o universo e que a parte está em harmonia com o todo, assim como o pé em relação ao corpo, mesmo que esteja coberto de lama, se esse for o lugar onde o corpo precisa pisar. Aqui, Marco Aurélio recorre a uma das metáforas mais clássicas do estoicismo, a comparação entre o universo e um corpo e o indivíduo como uma de suas partes. Um pé, isolado, pode não querer pisar na lama, mas, se o corpo todo precisa passar por ali, é ali que o pé deve ir. A parte não existe para si, ela existe em função do todo, e da mesma forma, o indivíduo racional deve agir em harmonia com a ordem maior da natureza. Isso não significa passividade, significa aceitação ativa, reconhecer o papel que nos cabe e cumpri-lo com dignidade, mesmo quando o caminho não agrada. A pergunta estoica é: o que a razão me pede agora? Qual é o dever que me cabe nesse instante? Mesmo que envolva desconforto, a parte não se rebela contra o todo, ela se encaixa e encontra força justamente aí. Trecho 3, livro 2, parágrafo 6. Ó minha alma, por quanto tempo continuarás a violar a ti mesma? Não te resta muito tempo, e ainda assim, não olhas para a tua própria dignidade. Segues depositando a tua felicidade na alma de outros. Aqui Marco Aurélio não fala ao povo, nem aos soldados. Ele fala consigo mesmo e nos deixa ver um momento de consciência bruta. Ele percebe que está traindo a si mesmo, não por algum vício externo, mas por continuar esperando validação fora. Depositar a própria felicidade na alma de outros é viver a partir do julgamento alheio, da comparação, da necessidade de aprovação. E isso, para um estoico, é uma forma de escravidão interior. Essa passagem serve como espelho. A pergunta não é se estamos fazendo isso, mas quanto. A liberdade aqui não começa com ruptura, começa com lucidez. Trecho 4, livro 2, parágrafo 7. Não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Essa é uma das frases mais diretas de Marco Aurélio e uma das mais desconfortáveis. Ele não está dizendo que refletir é inútil, mas está dizendo que chega uma hora que pensar demais é fuga. A mente adora planejar, simular, filosofar em voz alta. Mas isso, sem prática, vira só vaidade intelectual. Marco está dizendo: pare de se exibir no espelho da teoria e haja. Quantas vezes você se perguntou se está sendo uma boa pessoa, mas não agiu quando podia ter sido? Não pediu desculpa, não cortou o ciclo, não falou a verdade. Esse trecho tem um recado duro. O bem não se justifica,
ele se faz. Você pode passar anos lendo filosofia, ouvindo podcast de autoconhecimento, copiando citações de estoicos no Instagram e ainda assim não encarar a vida com virtude, porque o que define o homem bom para Marco não é o que ele diz, é como ele vive quando ninguém está olhando. É um convite para parar de planejar o ideal e começar a ser o possível, com coragem, com ação, com imperfeição mesmo. Você quer saber o que é ser bom? Mostre. No próximo ato, na próxima escolha difícil. Trecho 5, livro 2, parágrafo 8. Nunca se arrependa de ter agido com razão, mesmo que isso traga consequências indesejadas, pois o que parecia justo e certo já era suficiente. Aqui Marco Aurélio fala de um tipo de paz que poucos conhecem, a paz de ter feito o certo mesmo quando o mundo respondeu com ingratidão. Ele está dizendo, agir com razão é vitória por si só. O problema é que a gente foi treinado no oposto. Se você faz o bem e alguém responde com grosseria, você se arrepende. Se você diz a verdade e perde uma amizade, você se culpa. Se você se posiciona e alguém se afasta, você acha que errou. Mas isso revela uma falha de critério. Você está usando o efeito externo como medida do valor interno. E isso, para um estoico, é incoerência. Pensa nas vezes em que você se arrependeu, não por ter sido injusto ou cruel, mas por ter sido firme, claro ou honesto. Quantas vezes você se arrependeu por ter feito o certo com a pessoa errada? Marco Aurélio te diz, não caia nessa. O que era justo, mesmo que tenha doído, mesmo que tenha isolado você, mesmo que tenha custado aplausos. Essa é uma das grandes forças da filosofia estoica. Ela separa o bem da consequência. A virtude não precisa de prêmio. Ela é o prêmio. O estoico age de forma reta e depois solta o que não depende dele. A interpretação dos outros, a reação do mundo, o saldo do destino. Se você agiu com consciência, com clareza, com retidão, então fique em paz, mesmo que tudo fora pareça ruir. A pergunta estoica aqui não é, deu certo? A pergunta é, foi certo? Trecho 6, livro 2, parágrafo 11. A alma racional nasceu para viver com virtude, e isso significa não se deixar dominar pelos impulsos, buscar harmonia com o todo e não depender do que está fora. Aqui, Marco Aurélio fala do que é natural ao ser humano, mas não no sentido biológico, no sentido ético e espiritual. Ele diz, sua alma racional, aquilo que pensa, sente e escolhe, tem uma vocação. Ela nasceu para viver com virtude. Pensa no que isso significa no mundo de hoje. Você nasceu com algo em você que quer o certo, que busca clareza, retidão, harmonia, mas a maior parte da sua vida é puxada para o oposto, pró-impulso, pró-prazer imediato, para comparação, para reatividade. Marco lembra, você tem escolha, você não é bicho, você não é algoritmo, você pode se conter, você pode se guiar. E ele descreve 3 sinais de quem vive fora da virtude. Quando você é arrastado pelos impulsos, quando vive em atrito com o mundo, quando depende de aprovação, resultado ou controle externo, soa familiar, porque é a descrição perfeita de um dia comum de ansiedade. A proposta do estoicismo não é se isolar, mas reorientar. A mente que vive para o prazer, para o medo, para a imagem, se perde. A mente que vive segundo a razão, mesmo que sofra, se eleva. A pergunta que esse trecho lança é simples, mas cortante. Você está sendo guiado ou levado? Porque a alma foi feita para guiar. E se ela não está guiando, ela está servindo a outra coisa. Trecho 7, livro 2, parágrafo 12. Não deixe que o futuro te perturbe. Você o encontrará, se for preciso, com a mesma razão que hoje te sustenta. Esse trecho é um antídoto contra a ansiedade, mas não no sentido moderno, de tentar pensar positivo ou não se preocupar. Marco Aurélio não está dizendo que o futuro será fácil, nem que tudo vai dar certo. Ele está dizendo que você vai chegar lá com os mesmos recursos internos que tem hoje. Ou seja, a razão, a presença, a firmeza já estão com você agora. A ansiedade nasce quando a gente olha para frente e se imagina desamparado. Quando projeta cenários sem lembrar da força que carrega. Você imagina um problema, mas esquece que quando e se ele vier,
Você vai enfrentá-lo com mais maturidade, mais experiência, mais contexto. A mente inquieta pula do agora para o depois. Cria argumentos, ensaios, catástrofes e se esquece de que o que te sustenta agora é a capacidade de refletir, escolher, agir com lucidez, vai estar com você lá também. Esse trecho serve para toda situação em que o corpo está aqui, mas a cabeça já fugiu pro e se? E se eu perder o emprego? E se der tudo errado? E se eu não aguentar? A resposta estoica é firme, mas serena. Se acontecer, você estará lá, com a mesma mente que está aqui, e ela saberá o que fazer. O estoico não resolve o futuro com antecedência. Ele se prepara por dentro, fortalece o que controla e solta o que não depende dele. É por isso que o treino estoico não é focado no amanhã, é focado no presente. Porque é aqui que você fortalece o pensamento. É aqui que você aprende a observar o impulso. É aqui que você se torna capaz de enfrentar o que vier, quando vier. Trecho 2, parágrafo 13. Não faça nada sem propósito, nem fale, nem haja. Cada ação deve carregar alma. Essa passagem é uma convocação à presença, mas também à inteireza. Marco Aurélio não está apenas falando de produtividade, ele está falando de sentido. Quantas vezes você faz algo apenas por hábito, fala por impulso, se movimenta por inércia? A vida moderna favorece a dispersão, múltiplas abas abertas, conversas sem profundidade, respostas automáticas, decisões que não passam pelo crivo da consciência. Esse trecho propõe o oposto: deliberação, clareza, alma. Não faça nada sem propósito. Não significa esperar motivação mágica. Significa agir com consciência da direção, mesmo nas pequenas coisas. Ao falar, pergunte: isso constrói ou apenas ocupa espaço? Ao agir, pergunte: estou inteiro nisso ou apenas empurrando com a barriga? A proposta estoica não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor, com presença, com alinhamento, com aquela energia que vem quando o que você faz tem conexão com o que você valoriza. Cada ação deve carregar alma. Isso vale para uma conversa com seu filho, para um e-mail que você escreve, para um treino, para um não que você dá. Quando você age com alma, você se sente vivo, e não importa se o mundo nota. O que importa é que você sabe que está presente no que faz. Esse é o caminho estoico: substituir a pressa por presença e o automatismo por intenção. Trecho 8, livro 2º, parágrafo 14. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é possível, seja bom. Marco Aurélio sempre escrevia para si mesmo, mas às vezes parecia escrever direto para a gente. Essa é uma dessas frases, simples, inescapável, quase um sussurro direto no peito. A morte paira sobre você, não como ameaça, mas como lembrete. A filosofia estoica nunca usou a morte para assustar. Ela usava para acordar, para lembrar que o tempo escorre, que o amanhã é um empréstimo e que o agora é tudo o que existe de verdade. Enquanto vive, seja bom. É uma frase sobre urgência moral, mas também sobre ternura, porque ser bom para os estoicos não é ser passivo, é ser virtuoso, justo, corajoso, contido, sábio. É tratar bem quem cruza seu caminho, mas também escolher bem o que você cultiva por dentro. Esse trecho é útil em qualquer dilema. Devo responder à altura? Devo fazer vista grossa? Devo insistir nessa escolha? Lembre-se, você não sabe quanto tempo tem, mas sabe que ainda tem agora. E agora é sempre um bom momento para ser íntegro, para ser justo, para ser quem você já sabe que deve ser. O estoico vive com a morte no horizonte, mas com a retidão no centro. Trecho 9, livro 2º, parágrafo 16. As ações dos outros podem nos ferir, se nós permitirmos. O que nos fere de verdade não é o que fazem, mas o juízo que formamos sobre o que fazem. Essa é uma das maiores lições de liberdade que o estoicismo oferece, e também uma das mais difíceis de aplicar. Marco Aurélio nos lembra: o que te fere não é a crítica, é o valor que você deu a ela, não é a rejeição, é o significado que você colou nela. O estoico não nega que ações externas existam, mas ele se pergunta: o que exatamente está doendo aqui? É o fato ou é o pensamento sobre o fato? Você não controla o outro. Ele pode ser grosseiro, pode ser injusto, pode tentar te diminuir, mas você ainda é livre para escolher o que isso significa para você. E isso muda tudo.
Porque a dor emocional se alimenta da interpretação. Você sente abandono ou apenas ausência? Você sente humilhação ou só percebe que te julgaram? Essa distinção pode parecer sutil, mas é o que separa uma mente refém de uma mente que decide o que vale ser absorvido. A proposta estoica não é frieza, é soberania. Você continua sentindo, mas não se curva à opinião alheia. Não entrega seu eixo a cada vento que sopra. Dominar o juízo é dominar a própria paz. Trecho 10, livro 2º, parágrafo 17. Tens uma centelha divina dentro de ti. Não a sufoque com ruídos, desejos, medo ou vaidade. Cuide dela, com reverência. Marco Aurélio era imperador, mas escrevia como quem cuida de algo frágil. Aqui, ele não está preocupado com a política, nem com o exército. Ele fala com a alma, com a dele e com a sua. Ele diz: existe algo sagrado dentro de você, uma centelha, algo sereno, nobre, lúcido. E isso pode ser sufocado. Repara no que ele coloca como ameaça: ruído, desejo, medo, vaidade. 4 formas de poluição da alma, e nenhuma delas depende do mundo. Todas começam em você. O ruído, as vozes externas que te afastam de si mesmo, as opiniões, os ciclos, os conteúdos infinitos. Você acorda e já está cheio de vozes, nenhuma sua. O desejo, a fome por ter, por sentir, por mais, que te faz refém do que não veio ainda, do que nunca é suficiente. O medo de perder, de falhar, de não ser aceito, e que te faz mentir, fugir, se calar quando deveria agir. A vaidade, o apego à imagem, a dependência de ser visto como algo em vez de ser aquilo. Marco não fala de religião aqui, fala de responsabilidade interior. Você tem algo nobre aí dentro, e a forma como você vive, ou cuida disso, ou joga fora. Essa centelha é o que você é quando ninguém está olhando. É o que sobra quando os aplausos cessam. É o que queima mesmo quando tudo esfria. E você tem cuidado disso? Você tem escutado esse centro silencioso que sabe? Ou tem vivido com a alma abafada, pela pressa, pelo medo, pela performance? Essa frase é mais que conselho. É quase uma súplica. Cuide da sua centelha, porque ninguém vai fazer isso por você. Trecho 11, livro 2º, parágrafo 18. Se algo está fora do seu controle, não vale a pena se preocupar. Se algo está sob seu controle, não há por que se preocupar. Logo, nenhuma das situações justifica a preocupação. Esse é um dos raciocínios mais conhecidos e mais poderosos do estoicismo. À primeira vista parece simplista, mas por trás dessa lógica está um mapa inteiro de liberdade. Marco Aurélio nos propõe uma divisão. O que depende de mim? O que não depende? Se não depende, preocupar não adianta. Se depende, é melhor agir do que se afligir. Parece óbvio, né? Mas quantas vezes você se pegou paralisado por algo que já estava decidido, ou remoendo uma hipótese que nem aconteceu? A preocupação, aqui, é vista como um desvio de energia. Você gasta força sem direção. Você sofre sem necessidade. Claro, isso não significa indiferença. Significa foco. O estoico sente, mas não se perde no sentimento. O estoico age, mas não se ilude com controle total. Essa ideia pode ser aplicada agora mesmo. Está esperando uma resposta? Use o tempo para algo que você pode controlar. Está temendo algo no futuro? Traga a atenção para o que está diante de você. O tempo que você gasta se preocupando poderia estar sendo usado para se preparar, para se fortalecer, para viver com presença. O medo não desaparece, mas ele fica menor quando você escolhe ocupar o presente com propósito. Você chegou até aqui. Isso já é raro, porque poucos escutam com atenção. Menos ainda, praticam. Marco Aurélio não escrevia para impressionar, escrevia para lembrar a si mesmo do que realmente importa. E agora essas palavras chegaram até você. Entre dúvidas, ruídos, distrações você ouviu. Isso já é treino. Que essas reflexões não fiquem apenas no vídeo. Que elas entrem na sua rotina, nos seus gestos, nos seus silêncios. E que, quando a vida cobrar pressa, você volte aqui para lembrar e recomeçar. O livro 3º te espera, mas a prática
Já pode começar agora.